Então, assim, são coisas que o presidente precisa ter pulso, precisa ter disposição, precisa saber dizer não, e o Pedrinho não sabe. Né? É frágil emocionalmente, né? E não está conseguindo administrar esse gigante que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ai, família, que vida é essa nossa? Eu nem sei se tem esse programa ainda no SBT, Casos de Família. É o que o Vasco tá vivendo nesse momento. Sua opinião? Pedrinho deveria buscar o Edmundo, senta aqui, vamos trocar uma ideia, tomar um gelo, vamos parar com essa palhaçada. Edmundo tá certo, Pedrinho vacilou com ele, tem que falar mesmo. Independente da sua opinião, não é o Pedrinho que perde, não é o Edmundo que perde. Olha quem perde. Crise, pressão nesse momento, 9 jogos sem ganhar. Mas vamos trocar uma ideia aqui sobre mais uma declaração polêmica do Edmundo, que disse que o Pedrinho agora é amiguinho de jogador. Fica dando aumento aqui, ali. Chega aí que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Tem aqui uma informação do André Hernan, falando novamente sobre o Léo Jardim. Inclusive, nesse corte aqui do Edmundo, ele fala também do Léo Jardim, que me parece que não quer renovar, né, com o Vasco. Vamos trazer aqui também algumas opiniões da galera lá do SBT. Kleber, gladiador, falou do Fernando Diniz, que vai dar merda, que não tem o estilo do Vasco, e não sei o que, é uma alegria quando ele chega, e alegria quando ele sai. O Wellington, lembra dele? Volante que passou pelo Vasco ali, 2017, 2018, falou que para jogar no Vasco não pode ser cagão. Ainda lembra uma situação da época dele, que aí, cara, é pra gente cobrar muitos jogadores nesse momento, família vascaína. É isso, tem muita resenha nesse vídeo. Quero trazer aqui a galera do Charla também, tanta coisa pra gente falar. Estavam debatendo lá Coutinho e Verratti, chegou o momento de barrar um dos dois, resenha boa. E o Vasco, né, que segue se preparando, visando aí o confronto contra o Fortaleza. Teve folga ontem, começou os trabalhos hoje. O Diniz vai ser apresentado hoje também, me parece que 1h da tarde, daqui a pouco. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do Joel Silva, do canal Colina em Foco, sobre um novo diretor executivo. Tá aí, ó. Rodrigo Caetano segue como primeira opção do Vasco para diretor de futebol. No entanto, problemas institucionais na CBF, onde o presidente Edinaldo Rodrigues enfrenta desafios, podem acarretar mudanças. O Vasco pretende decidir sobre o novo diretor até meados da semana que vem e busca alguém alinhado ao conceito de futebol de Fernando Diniz. Como alternativas estão Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, ambos com experiências no cargo e conhecimento do clube, mas ainda sem contato feito. Eu acho muito difícil Rodrigo Caetano e Juninho Pernambucano. Rodrigo Caetano porque é um dos melhores, né? Eu não entendo muito sobre isso, né? Mas a galera fala que é o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos, né? Até pouco tempo, né? Porque o trabalho que o Alexandre Matos fez, segundo ele, não era ele, né? Era 777 que tomava as decisões. Ele basicamente, me parece, cuidava das negociações, assim como o Marcelo Santana, né? Mas lá no Cruzeiro também não é um trabalho que a galera tá gostando. E o Juninho Pernambucano eu acho muito difícil. Se eu não me engano, cara, eu sigo o Juninho nas redes sociais, e ele posta pouco e tal, mas eu acho que ele mora lá nos Estados Unidos, né? Então, pra sair desse conforto, eu não sei. E o Juninho Paulista, de repente, pode ser o nome mais viável aqui, assim, dentro desses 3 nomes, família vascaína. Mas vamos aguardar. Eu entendo que o diretor, né, executivo de futebol, ele é um cargo importante, ainda mais se ele tiver contatos, experiência, melhor dizendo, né? Mas, né, depende muito também, na minha visão, da condição financeira do clube. Seguindo aqui, pra gente focar no campo, como eu disse pra vocês, né? O Vasco voltou a trabalhar hoje, visando esse confronto contra o Fortaleza. Tá aí, após o treino desta manhã, o técnico Fernando Diniz será apresentado de forma oficial. É isso. Eu gostaria de destacar aqui, família, já falando um pouco, né, sobre os jogadores do Vasco. Eu critiquei a atuação do Luiz Gustavo contra o Puerto Cabello, né, muito nervoso, errando ali na tomada de decisão, sentiu a partida, na minha opinião. Mas jogou bem, tá? Jogou bem esse último jogo contra o Lanús,
gostei, um pouco mais de confiança, tentando passes mais difíceis, salvou ali, né, um gol do Lanús, eu acho que foi do Marcelino, né, aquele camisa 10, num erro ali também, ele perde na velocidade, Léo Jardim sai errado, mas ele tem a leitura correta e consegue interceptar a bola. Então eu gostei da atuação do Luiz Gustavo. É aquilo, né? É um jogador que foi muito elogiado um tempo atrás aí pelo Felipe, pelo Paiva. E são jogadores, cara, que precisam ter sequência, né? Eles só vão ganhar essa confiança de realmente mostrar um potencial com sequência de jogos. Mas a gente entende, né, que o momento é de pressão, de cobrança, e aí a coisa não acontece. Um erro ali, um erro aqui, que, poxa, é normal acontecer. E aí a galera já pesa em cima. Mas uma boa atuação, na minha visão, do Luiz Gustavo no jogo contra o Lanús. E uma outra situação, família, divulgada aqui pelo GE é a seguinte, tá aí, ó. Fernando Diniz vem tendo conversas individuais com atletas do Vasco para retomar a confiança. O novo técnico não quer se debruçar em avaliações prévias e quer focar em uma análise a partir do início do seu trabalho, com os treinamentos para fazer comparativos e avaliar se houve evoluções em cada atleta. Um dos jogadores em qual há um olhar mais cuidadoso neste início de trabalho é Lloyd Augusto, pois o treinador entende que o angolano pode ser uma peça importante para o setor ofensivo, principalmente pelas características de velocidade. Eu concordo plenamente e entendo que o Diniz tem que ter esse olhar aí para o atleta, e já falei isso aqui algumas vezes, não é porque o Lloyd é isso ou aquilo, porque nesse momento, por mais que teve ali alguns jogos que ele até, né, conseguiu contribuir, Operário, Cruzeiro, Palmeiras, que foi a melhor partida dele, é um jogador ainda que não passa aquela confiança, mas o Vasco tem essa necessidade de velocidade. Então esse olhar do Diniz pode ser importante, passar confiança, não é o nome, né? Não seria a melhor opção, concordo, mas hoje é um jogador que tem, a não ser, né, que o Diniz entenda que tem algum jogador na base que possa, né, contribuir com essa característica que hoje faz muita falta ao Vasco. E aí, família, nesse sentido, eu queria trazer aqui, antes da resenha do Charla, duas declarações do Wellington, né, que passou pelo Vasco em 2017, seguiu ali em 2018, eu acho que ele sai, né, porque teve até aquela foto, uma foto dele, Eraso, Evander, a galera ficou bolada. Fez um ano muito bom, né, em 2017, mas em 2018 a coisa desandou. Até porque foi o ano que assumiu, né, o Campelo, e aí montou um time patético para disputar a Libertadores, que há muito tempo o Vasco não jogava, só para, né, relembrar aqui, mas não recordar, pelo amor de Deus, não dá para nem cantar isso. A zaga do Vasco era Paulão e Eraso. Disputar uma Libertadores. Lembra do Lautaro Martins? Estava no Racing, né, naquele ano e acabou, né, chuchu no mel, Eraso e Paulão. Mas fez um ano bom em 2017, nos ajudando, né, a sair de uma situação difícil ali com o Zé Ricardo e classificando para pré-Libertadores. E ele disse o seguinte, ó, primeiro essa daqui, eu acho mais interessante, né? Não dá para ter jogador cagão no Vasco. E aí ele complementa, né, contando uma situação que ele passou. O Wellington recorda a fase em que Vasco ficou 9 meses sem pagar funcionários. Jogadores também ficaram muito tempo sem receber naquela época. Ele não viveu essa situação lá, porque me parece que ele estava na folha de pagamento do São Paulo. Olha a situação do Wellington. O São Paulo estava pagando os salários do Wellington, então ele estava recebendo. E aí, cara, trazendo para esse contexto que não tem essa situação, tá todo mundo em dia, cara, não é possível, sabe? Não é possível que em alguns momentos falta um pouco mais, né? Dá ali, entrega um pouco mais atenção, porque tá todo mundo com dinheiro no bolso. Aí tu vê, esse elenco, funcionários que, poxa, deve né, criar um clima terrível dentro do clube, a galera passando dificuldade, necessidade. O Dedé já falou sobre isso, né, que ele não queria sair do Vasco, mas ele se sentiu forçado pela dificuldade que os funcionários tinham ali, e aí a galera falando, pô, tua venda vai ser interessante, vai ajudar a gente aqui. Então olha o clima que se cria dentro dessa situação, vendo a galera passando dificuldade. E hoje, tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus, e a galera com esse comportamento aí que não dá, velho. Não dá. Eu entendo que também é uma questão de características, são jogadores pesados, mas em relação à atenção, não. Por exemplo, o Felipe Coutinho, né, que dá aquela pernada no jogo contra o Vitória. O Piton, o que o Piton pensou da vida dele, correu pra cá e o cara aqui nas costas dele, sabe? Um pouco mais de atenção, de dedicação, não faz mal a ninguém, família vascaína. E aí eu queria trazer essa resenha do Charla Podcast pra gente debater aqui. Felipe Coutinho e Verratti. Olha só. Quem pra mim vai sofrer muito com isso é o Verratti. Então, aí, ontem, eu falei isso aqui, Vê uma única bola que ele recebe. Então, eu falei isso aqui. Bola que ele recebe, ele praticamente se livra da bola. Eu falei isso aqui na última charla de quinta. O maior problema, o problema que o Fernando Diniz vai ter é de saber se vai dar pra jogar com Coutinho e Verratti ou não. Pra mim, já passou do tempo que não dá, mano. Ou é um, ou é outro. E aí? E aí? Hoje, diante da partida de ontem, diante do que o Coutinho fez, é o Coutinho que sai, pô.
Mas Só o problema é que não faz sentido deixar o Verratti, a parada dele é bola aérea. Vai mandar o Diniz ficar cruzando, o Diniz não vai fazer isso, Não, cara. mas não é cruzar apenas. Ontem, por exemplo, tiveram cruzamentos. As jogadas do Vasco na linha de fundo foram todas cruzadas. O Lucas Piton cruzou, o Nuno Moreira cruzou, Mas o não Paulo é o Henrique padrão cruzou. do Diniz, esse. Não, eu sei que não é o padrão Eu do acho que Diniz. ainda é vício Mas do eu acho time. que pode ter triangulações. Eu acho que ele pode achar aquele jogador que faz o pêndulo, que a gente tava imaginando o Coutinho. Eu acho que ele pode imaginar um terceiro homem de meio de campo. Eu acho que... Eu sei que foi tudo especulação de Twitter, de páginas de Twitter, mas o Lima, ser o primeiro jogador especulado no Vasco, pra mim faz um sentido. Eu acho que ele quer o Lima como terceiro homem de meio de campo. E esse terceiro homem de meio de campo sendo no lugar do Coutinho. Você não acha que, por exemplo, o Ele Fio não tava... tira o Coutinho, não, gente. Fica tranquilo. Não sei, mano. Ontem Não, eu ficou acho que ele não vai muito tirar. Mano. Eu acho que ele não vai ficou tirar. muito claro que não dá pra ter os dois, A mano. discussão não é se ele deveria tirar. Falei que ele não tira. Eu também acho que ele não coisas tira. Mas ele diferentes. pode chegar nessa conclusão. Agora, Ele não tira mas não a medalha vai, do time, cara. Ele não vai tirar. E aí tem Eu não cravo isso. tem uma outra situação que eu acho que ele pode adaptar, porque Ou se botar você, o Coutinho de ponta. se você levar Ok, em consideração... tirar ele não tira, não. Se você levar em consideração que o prime do Diniz no Fluminense, você tinha um Cano iluminado fazendo 40 gols na temporada, né? 42. 2 temporadas seguidas, né? Fazendo mais de 4 e 40. mais de 40 gols. E você tinha no Fluminense, claramente, aquelas aproximações em bloco por um lado ou pelo outro, e aí, às vezes, você pegava o time marcando em bloco, e aí você invertia a jogada, seja do Samuel Xavier pro Marcelo, enfim. Isso. E aí você... Que não ocorreu ontem, né? O Arias caindo tanto por um lado Sim, como sim. pelo outro. E aí, quando você chegava na linha de fundo na hora de cruzar, a bola era pra trás, no chão, porque o Cano, com um toque na bola, conseguia converter. Ele nunca deu 2 na vida, né? Ele não gosta, ele E eu viciado, acho que pega a bola e chuta. esse último toque pode ser numa bola aérea. Exatamente. Eu acho que aí, pode, aí, tipo não- assim, não muda ele muita vai coisa, não. fugir um pouco Sim. do que vai ser o último passe. Mas assim, se você levar em consideração que se o Diniz conseguir aplicar a supremacia nos flancos, né? Pra chegar com a bola com qualidade no É Verratti, só mudar o último passe. se mudar o último passe, a bola chegar com qualidade, o Vasco parar de... porque- O Vasco não vai ficar cruzando a Hoje o Vasco não tem jogador pra você pensar no time sem o Verratti. Essa é a parada. Tira o assim, Verratti. pode ser o Ryan em jogos específicos jogar em contra-ataque ou numa partida contra um time melhor. Eu até entendo. Mas hoje o Verratti não pode ficar no banco, gente. Não existe time do Vasco sem o Verratti. O Verratti, nos últimos 9 jogos que o Vasco não ganha, o Verratti fez gol nos jogos. E mais nenhum jogador outro fez gol. Não chega perto de fazer uma partida próxima do que é o prime do Verratti. Então é melhor você ter o Verratti nulo numa partida e vai que o Lucas Piton acerta o cruzamento, vai que o Paulo Henrique acerta o cruzamento e faz um gol. Porque ele é benéfico pro Vasco. Ele só traz coisas boas pro Vasco. O Coutinho, até agora, ele não conseguiu trazer nada de bom. A cabeça mudou de um mês e meio pra cá, né? Não, mas é porque... Uma hora tinha que Eu mudar. sei, né? eu Porque você tinha uma abraçava o tatuagem Coutinho. do Coutinho e Não, um- eu abraçava e o um Coutinho, ódio à sim. supervalorização do Verratti. Sim, pra caralho. Só que o Coutinho, ele não tá desempenhando, mano. E o tempo tá passando. Cantarelli acabou de me ligar. Ele tem que ser... ele Tinha tem que razão, Fio. Tinha razão. O Cantarelli falou. Cara, Tinha razão. Só que ele tem que ser punido de alguma forma, tá ligado? Ele não pode ser titular o tempo todo fazendo. E outra coisa que irrita o Cara, e jogador. fisicamente, meu Deus do Isso deve céu. irritar os jogadores do Vasco e irrita a torcida. Ah, já ele sei. reclama de tudo, gente. Ele erra um passe, alguém erra um passe, ele já faz assim. Sabe o que era assim? Porra, mano. Sabe Parece que que ele é o supra-sumo do futebol. Ele é o Messi e só tá em volta ali jogadores medianos pra ruim. sabe o que era assim no Não é Flamengo? isso, pô. Assim, concordo basicamente com tudo dessa resenha. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? O Fernando Diniz, nesse primeiro momento, barrar Coutinho ou Verratti. Acho muito difícil. Mas olha só, o Enzo, que é vascaíno, ele comenta sobre essa situação do Verratti, que é difícil pensar um Vasco sem Verratti, mesmo com essa dificuldade que o Verratti vai ter no estilo de jogo do Fernando Diniz, porque ele não tem qualidade técnica. Ele não consegue dar um passe, ele não consegue fazer uma parede. Tem muita dificuldade com a bola nos pés. Então, claro que o Diniz vai ter que encontrar ali maneiras de levar essa bola, né, ao Verratti dentro da área. Seja a bola aérea ou para ele finalizar ali, né, no último toque. É assim que você vai aproveitar o Verratti. Mas ele tá certo. Como é que você vai barrar um jogador? Olha só, cara. Tá na tela para vocês. Artilheiros do ano. O Verratti é o primeiro. 24 jogos, 15 gols. Na frente de Cano, na frente de Hulk, na frente de Lucheiro, Yuri Alberto. Então como é que você barra um cara desse? De fato, eu concordo que não é compatível o estilo, as características do Verratti com o que o Diniz pensa. Mas como é que tu barra um cara desse? Em vários momentos eu fico assim, meu Deus, cara, o Verratti, se ele não faz o gol como foi essa última partida, ele mais atrapalha. Porque a bola cai no pé dele, irmão, cemitério. Cemitério. Às vezes ele aparece pelos lados do campo, ele tenta se movimentar, mas não sai nada. Não sai nada. Só que em contrapartida, o que o Coutinho tá fazendo? A mesma situação ali, né? Um mês e meio atrás, eu cansei de defender aqui o Felipe Coutinho, né? Pô, são os companheiros, ele precisa de jogadores de mais velocidade, a galera pra encostar nele, pra ele achar os companheiros. Mas nos últimos jogos, família vascaína, muito mal. Nas últimas 6, 7 partidas, errando muito, inclusive, eu falo isso aqui o tempo todo, não para de reclamar.
Não para de reclamar, é soco no chão, é balançando a cabeça. E mesmo quando ele erra. No contra o Vitória, ele toca uma bola errada pro Hugo Moura e começa a xingar o Hugo Moura, dizendo que o Hugo Moura teria que, né, antecipar assim, né? Não, se projetar um pouco mais na frente. Não, você que errou contra o Operário, me dá um passe de peladeiro, gol dos caras. Contra o Vitória, faz uma falta absurda, na minha opinião. Absurda, sai o gol dos caras. Então está atrapalhando nesse momento. E é difícil falar isso porque eu acho ele um gênio, um craque. Mas concordo, hoje o Coutinho, na minha visão, teria que ser barrado. Teria que ser barrado. E aí, se o Diniz futuramente entende que o Verratti, por mais que ele faça os gols, o Vasco possa criar mais sem ele, não sei. Mas hoje é o Coutinho barrado. E tentar, né, colocar um time mais leve em torno ali do Verratti. Seria o Nuno, na minha visão, de meio armador, fazendo a função do Coutinho. E o Lodge, cara, jogando pelo lado esquerdo. É isso que tem que acontecer. Porque o Vasco precisa de um jogador para arrancar, para ter essa dinâmica aqui. Pá, vai tocar a bola no meio campo, saiu jogando, criou o espaço, mas alguém para se projetar e receber essa bola. Porque é difícil chegar no gol adversário só aqui, ó. Né? O adversário tá lá no ataque, ele consegue fazer uma recomposição mais rápida, porque você não acelera o jogo em nenhum momento. Em nenhum momento você tem esse jogador jogando com Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Então, eu concordo plenamente aí com essa resenha. Inclusive, falo isso aqui, né, de um tempo pra cá. Desde a partida contra o Palmeiras, que o Felipe colocou esse time mais leve em campo e foi a melhor partida do Vasco nessa sequência aí de 9 jogos sem vencer. Quando o Vasco jogou sem Coutinho, sem Verratti. Então acho que os dois, o Vasco perde muito sem a bola, é um time com muita dificuldade física e quando tem a bola, Felipe Coutinho não está conseguindo contribuir com nada. Então é um time frágil fisicamente e com a bola não está acontecendo. Então é bom sim o Fernando Diniz pensar nessa possibilidade, mas eu acho que não vai acontecer. Família vascaína, mas queria saber a sua opinião. Pra gente seguir aqui no assunto Fernando Diniz, eu queria trazer esse comentário aqui do Kleber Gladiador. Olha só. O torcedor do clube que ele trabalha, são duas alegrias, né? Quando ele chega e quando ele sai. Então, é o que todo mundo fala. Eu adoro o Diniz, eu particularmente gosto desse estilo de jogo que ele tenta propor, mas desde que você tenha qualidade para isso. E tenha plano B. O problema do Diniz, às vezes, indo para o outro, extrapolando o Hans Flick, só joga de um jeito, maravilhoso e tal. O Guardiola, que é o Guardiola, o Pelé do banco, aprendeu a jogar de outro jeito. Tem alternativas. Só um jogo com as limitações que tem o Vasco hoje. Mas, ô Mauro, em 15 segundos, qual pode ser o plano B desse time do Vasco? Não jogar como joga o Diniz. Então pra que trouxeram o Diniz? Não dá o Hugo Moura pra fazer o sair jogando, cara. Eu concordo. Eu acho que erraram o Então, Diniz, pra que trazer o Diniz? não é a escolha. Mas sai do Carille pro Diniz, cara. Exato. Não tem nada No a meio ver. do campeonato. Não tem nada a ver uma coisa. Foi assim, né? Família, eu não vou ficar aqui, nesse momento, defendendo o Diniz e pá, é isso, cara, não sei o quê, que eu fiz isso com o Fábio Carille. Lembra, o Jorge Igor sempre ali criticando, calma, né, assim, o cara tá chegando agora e a gente viu a merda que deu. Então eu não vou ficar aqui berrando, gritando, Fernando Diniz, isso e aquilo, mas, assim, tá claro que é uma galera que não acompanha o Vasco. Ficam presos nessa questão de saída de bola. Outro dia eu tava vendo, não sei se foi ontem o jogo, acho que foi ontem, o time do Messi, né, o Inter de Miami, foi sair jogando o gol do adversário. Então, hoje em dia, você vê isso o tempo inteiro em outros times que não são comandados pelo Fernando Diniz, sabe? Isso virou uma moda aí. Muitos times, né, muitos treinadores adotam essa ideia de sair jogando, de construção, desde o início do jogo, né, ali com o goleiro. E aí acontece erro ali, erro aqui, aí cai só na conta do Fernando Diniz, sabe? Então não é isso só. Eu acho que nesse jogo contra o Lanús, em pouco tempo, ele conseguiu melhorar o time do Vasco, principalmente no primeiro tempo, e até o momento que o Vasco teve gás. A gente viu movimentações sem a bola, cara, de um time organizado, com as linhas compactas, mas o time cansa, o time perde confiança, toma um gol, acaba. Claro que o Fernando Diniz errou, foi na mudança, né? Ali com o Hugo Moura, errou feio. O cara já com cartão, né, não deveria ter acontecido aquilo ali. Mas eu acho que a galera fica assim, nesse conceito de saída de bola e esquece que o Vasco, por isso que eu tô falando, não acompanha o Vasco, eles sabem que o Vasco tem uma dificuldade de jogar em transição, que a maioria dos treinadores fazem isso. É esse conceito, ó, vamos arrumar aqui, fechar a casinha e buscar os contra-ataques, sabe? E quem vai fazer isso? Sabe? Eu acho que tem jogadores pra isso. O único que tem é o Lodge, que não passa tanta confiança. Então, o Fernando Diniz, na minha visão, ele tem um estilo que, claro, a gente fica assim, pô, não tem tanta qualidade pra adotar esse estilo. Mas, nesse momento, dentro das opções, cara, é o melhor nome. É o melhor nome. Esse time do Vasco é lento, precisa ter posse de bola. E quer treinador melhor que esse pra fazer isso? Mas tem qualidade pra isso, Thiagão? Mas não tem qualidade também pra contra-atacar. Não tem qualidade também pra pressionar o adversário na saída de bola e contar com o erro do adversário. Não tem time físico pra isso. Então, dentro das características do elenco do Vasco, é o Diniz que se encaixa melhor.
Na minha modesta opinião. Aí bate nessa também, de Carille para Fernando Diniz. Já falei isso aqui. Não é convicção, é condição. Isso não é videogame, isso não é filme. Sabe, o cara quer lá contratar o treinadores, né, com a mesma característica, ideia de jogo, posse de bola, time ofensivo, mas tu vai lá contratar a primeira opção, 2 milhões. A segunda, 2,5, multa de não sei... Tu vai aqui no cara que, porra, sabe... É mais em conta, né? Que, pô, entra no orçamento. Aí depois tu vai pro Diniz, que hoje está livre no mercado, porque no início do ano não estava trabalhando no Cruzeiro. E aí você vê ali uma possibilidade, sabe? Eu não acho nada demais, mano. Mas a galera comenta achando que é videogame. O Pedrinho fazia muito isso, né? O Pedrinho fazia muito isso quando era comentarista, essa filosofia, tudo mais, e vê que não é assim. Tem a parte financeira, tem a pressão da torcida, tem os jogadores, é uma outra parada. Então a galera no ar-condicionado comentando é mole. Nossa, filosofia de jogo, mas não é assim. Então eu espero que o Diniz possa calar, né, algumas bocas e nos ajudar a ter tranquilidade nessa temporada, porque olha, o momento é complicado, né? Ontem eu citei aqui, né, que o Vasco também ficou 9 jogos sem ganhar. Em 2023, naquela ocasião foi pior, né, porque foram 9 jogos no Campeonato Brasileiro, e isso tem um peso de 14 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco teve essa sequência, o Vasco ganhou um jogo. De 14 jogos, o Vasco ganhou um jogo. E isso não pode acontecer esse ano, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Então vamos torcer muito para que o Diniz possa fazer um grande trabalho, mas na minha visão passa também por tudo que a gente conversou aqui, tem que mudar. O Vasco precisa ser um time mais leve, ter essa ideia de jogo, essa filosofia, mas com alternativas. Né? O Vasco não vai achar um Aras da vida, esse Aras que conseguir atacar espaço, dar tapa na frente, chegar no fundo, não vai achar um nível desse jogador, mas tem que tentar replicar ali. Né? Por exemplo, com o Lloyd, vai ser um jogador da base, precisa, necessita. O Vasco é muito lento, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui o André Hernan e também o Edmundo falando sobre o Léo Jardim, porque acaba casando, né? Essa informação do André Hernan sobre o Léo Jardim, o Edmundo toca nisso, mas critica o Pedrinho em relação a ser amiguinho dos jogadores. Olha só. O Palmeiras hoje tem interesse no Gabriel Grando, do Grêmio. Goleiro jovem e tal, mas não me disseram que tem oferta pelo Léo Jardim. Eu perguntei, inclusive. Não é bom esclarecer. A questão do Léo Jardim, ela é assim, eu preciso ter uma explicação. E é importante a gente falar que o Vasco, desde o ano passado, está tentando renovar com o Léo Jardim. Está tentando essa renovação. O presidente Pedrinho já chamou para renovar desde o ano passado. E as conversas não fluíram. Agora, no último ano, o staff do Léo Jardim mandou uma oferta, uma contraproposta da renovação. E só um outro parênteses, o Pedrinho entende que a proposta de renovação que o Vasco fez ao Léo Jardim é economicamente muito boa, economicamente espetacular. Foi feita uma contraproposta pelo staff. Ainda não chegaram num acordo, né? Só que tem um número de jogos, o Vasco tem 61 jogos possíveis esse ano, né? E tem uma quantidade de 50%, se o Léo Jardim atingir, é uma renovação automática de 1 ano. Essa renovação automática, ela pode acontecer contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. E aí seria uma renovação, um respiro para o Vasco, para as negociações de renovação. Só que essa renovação automática não interessa ao staff do Léo Jardim. O staff mandou uma oferta para o Vasco para uma renovação até 2031. Né? Então, assim, existe a possibilidade do Léo Jardim não entrar em campo para não bater essa meta de 50%? Existe. Eu estou falando em possibilidade. Em uma informação que eu ouvi de bastidor. Não, que isso vai acontecer. Né? E pode acelerar, claro, essa conversa, essa negociação. O Vasco está fazendo tudo certo. O Vasco não foi negligente. Eu falei com gente grande lá do Vasco que me disse isso. Por outro lado, o jogador está vendo as condições, o staff está vendo as condições e está essa discussão, está esse imbróglio por enquanto. E não consegue acompanhar. Então, e às vezes, para ter um jogador mediano, também você se vê obrigado a gastar valores exorbitantes, tanto que a folha salarial do Vasco está entre as 5 maiores do Brasil, isso eu não tenho a menor dúvida, e o time está lá na zona de rebaixamento. Então tem muito erro de planejamento aí. O presidente dando aumento a um monte de gente, porque virou amigo de alguns atletas, amigo pessoal, né? Hoje eu diria que o Pedrinho ele é muito mais vice-presidente de futebol do que presidente do clube. Hoje ninguém mais consegue entrar no CT, né? Mas vocês podem ter certeza que ele está lá no CT todos os dias, está em todas as viagens, está no vestiário. Papel do vice-presidente de futebol que o Vasco não tem. E essa pasta foi assumida pelo presidente, deixando a administração do clube
para outras pessoas. E aí você cria uma intimidade, está ali todos os dias, e você tem dificuldade de dizer não. E ao dizer só sim, né, seja para voo fretado, para bicho, para aumento de salário, você faz com que o atleta relaxe, ele não precisa te entregar nada. Né? Eu fui atleta e sei disso. Tem um ditado que diz, a gente dá a mão, o atleta quer o braço, e às vezes até mais. Então é mais ou menos isso. Acho que o segredo é você trocar. Tá bom, eu te dou um aumento se você fizer 30 gols no ano. Porque aí o clube está ganhando também, tem um retorno para o clube. Porque se o cara faz gol, a tendência é que o clube possa vencer os jogos. E aí você está fazendo uma troca, mas não dá aumento por dar aumento. Enfim, no meio do contrato. E aí tem outros que estão querendo sair, porque querem uma carreira mais vitoriosa, né? Falando especificamente do Léo Jardim, que não está querendo, pelo menos a princípio, renovar o contrato com o Vasco da Gama, porque tem propostas de outros times mais competitivos. Então assim, são coisas que o presidente precisa ter pulso, precisa ter disposição, precisa saber dizer não, e o Pedrinho não sabe. Né? É frágil emocionalmente, né? E não está conseguindo administrar esse gigante que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiro, falando sobre o Léo Jardim, ô André Hernandes, decide, irmão. Falou que era contra o Lanús, que ele não ia jogar, isso e aquilo, e agora é contra o RB Bragantino. Família, assim, eu acho que, não sei também se é uma informação, alguém falou alguma coisa pro Edmundo, é o que ele tá escutando na mídia, mas eu acho que não vai ficar. Eu acho que o Léo Jardim tá pensando, sim, da linha na pipa, né, de buscar um outro clube, um clube que possa possibilitar ele a brigar por títulos, né, a jogar jogos decisivos, para ele ficar ali na mira da seleção e com certeza, né, todo jogador tem esse sonho de disputar uma Copa do Mundo. Não vai entrar em campo, mas quer fazer parte do grupo. Não sei como é que vai ficar isso, né, com o treinador agora, né, com o Ancelotti, mas com certeza essa é a ideia do Léo Jardim, do staff dele. Eu acho que ele tem um novo empresário, né, é um cara que pela primeira vez o Vasco, né, claro, com mérito do trabalho dele, mas também a vitrine do Vasco, né, ele conseguiu um novo patrocínio aí, né, pessoal, a Puma. Então tudo isso deve estar ali mexendo com a cabeça do Léo Jardim. E ele, poxa, um tempo atrás ele deu uma entrevista dizendo que queria permanecer por muito tempo. E agora mudou essa visão, essa opinião, de repente por achar que seria um 2025 diferente, né? E não está acontecendo. O Vasco passa pelas mesmas dificuldades, né? Não consegue se manter, pelo menos, um time equilibrado. Não tem que perder de 4 pro Cabelo, tem que tomar uma virada com um jogador a mais, tem que acontecer essas coisas. Aconteceu em 23, aconteceu em 24 e agora acontece em 25. Então, assim, eu, né, não gostaria de perder o Léo Jardim, mas foi aquilo que eu falei um tempo atrás. Não quer ficar? Fazer o quê? Agora, só acho que tem que jogar. Né? Não vai jogar a partir ali, né? Não vai jogar até o jogo só vai jogar até o jogo contra o RB Bragantino para não bater essa meta, essa cláusula. Tá errado, já falei aqui, se assinou um tempo atrás, se aceitou, irmão, paciência, porque não é o exemplo correto que eu dei aqui. Se tivesse em 2 anos, ele fez um contrato de 3 anos, se eu não me engano, os 2 primeiros anos, não jogou, foi reserva e tal. Aí no terceiro ano, aconteceu uma coisa, vira titular, joga, bate a meta, 60% dos jogos, o Vasco não teria que renovar? Não teria que renovar? Então, irmão, tem que jogar. Fazer o quê? E aí depois dá o teu jeito de sair, o clube que tá interessado, compra do Vasco, alguma coisa nesse sentido para também ajudar o Vasco, né? Em relação ali, família, o que o Edmundo falou, como eu disse no início do vídeo, né? Só quem perde é o Vasco. Outro dia eu vi um corte, acho que foi uma live que o Vascaíno do Cerrado fez com o Levenciano, e ele falou sobre isso, que ele, né, mesmo entendendo esse momento de dificuldade, ele acha que ele ganhou uma voz com o Vascaíno, então ele não quer ficar falando, né, trazendo, sei lá, mais pressão, mais tumulto para esse momento difícil que o Vasco vive. Então, por isso, cara, eu entendo ali a frustração do Edmundo, deve estar revoltado da vida com o Pedrinho, de se afastar disso, daquilo, mas nesse momento, cara, só quem perde é o Vasco. Esse tipo de situação, só quem perde é o Vasco, não é o Edmundo, não é o Pedrinho. Por isso também acho que o Pedrinho deveria conversar com o Edmundo e resolver esse tipo de situação. Porque assim, família, eu acho também que é uma questão, até com os jogadores do Vasco, né? Você pode até falar assim, Thiago, tem nada a ver isso, nada a ver, o Edmundo tem que falar mesmo. Mas se você se colocar no lado do jogador, no lugar do jogador, não vai gostar, pô.
O Edmundo é um ídolo do clube, que tem contato ali com a gestão, até então, né, participava de reuniões, e aí no canal dele, situação terrível, o time sempre performando mal, né, de 2023 pra cá, aí ele, né, pô, não, esse aí não tem condição de jogar no Vasco, esse aqui, pô, tá, e, pô, se ele não pegar no pé do jogador também, performando mal, o torcedor vai falar, pô, Edmundo tá passando pano, então assim, não casa. Sabe? Não casa. Eu também não sei se o afastamento foi em relação a isso. Edmundo falando do Coutinho, do Alex Teixeira, do Souza, que aí ele tá com a razão, né? Em relação a isso, não existe a contratação desses dois jogadores porque o Coutinho pediu, mas aí vai ficar nisso. E só quem perde é o Vasco, sabe? Só quem perde é o Vasco. Em relação a isso eu nem sei, tá? Nem sei, porque nesse período só quem teve essa renovação no meio do contrato foi o Verratti. Poxa, onde muito torcedor do Vasco concordou, não com papo de milhão, mas com uma renovação, sim, uma valorização salarial por tudo que ele fez, 23, 24, sim. Acho que nenhum outro jogador nesse sentido. Aconteceu isso? Saiu na mídia? Eu acho que não, sabe? Em relação ali às contratações, ao elenco, família vascaína, é o que eu tava debatendo com um amigo agora, né? Amigo não, ele comentou aqui no vídeo e falou que eu sou, pô, tá de sacanagem falar que essa gestão não tem culpa. Em nenhum momento eu falei isso. Essa gestão tem uma parcela de culpa. Tem uma parcela de culpa. O time do Vasco, realmente, né, principalmente na gestão Pedrinho, contratou muito mal. Jean Davi não existe, Maxime não existe, Lloyd Augusto, um peladeiro, pode vir a performar, mas é um peladeiro nesse primeiro momento. Se performar pela falta e pela necessidade de velocidade que o Vasco tem. O Garré, eu não acho tão ruim assim, acho que pode entregar alguma coisa futuramente, mas já não tá performando. Só o Nuno, porque o Felipe Coutinho, eu acho que nem entra nisso, porque qualquer um contrataria, tá? Num primeiro momento, qualquer um contrataria. De repente, a situação da Alex Teixeira e do Souza não existe, mas qualquer um contrataria. A contratação, eu acho que do Freitas, no modelo que foi interessante, né? Pode ser um jogador que o Vasco vai ganhar alguma coisa futuramente, tem uma boa idade, que é 23, e não está jogando tão mal assim, apesar de um erro ali, um erro aqui. É um jogador que eu acho que pode evoluir, principalmente nas mãos do Fernando Diniz. O Lemos, no ano passado, muita gente gostou do nome. Então, assim, contratações que, de fato, só do Nuno, né? Assim, conseguiu no primeiro momento colocar a camisa e performar. Mas, poxa, se o torcedor ele não tiver o entendimento que o que aconteceu com o Vasco em relação a 7-7 também dificulta as contratações, aí é difícil, pô. Aí é difícil. Eu citei pra esse amigo, eu falei, o gênio, que ele foi mal criado comigo, eu fui mal criado com ele. Gênio. Você sabe que o Vasco ainda tá pagando João Vitor, Esforza, David, Hugo Moura, teve que pagar aí o Paulinho, entre outros jogadores. Ah, Thiago, mas nem pagou, justamente. Se vai pagar ainda, né? O News on the Board recentemente acionou aí a FIFA. O Vasco tem que pagar. Como é que o Vasco vai fazer boas, grandes contratações assim? Sabe? Se tem que pagar, você tem que honrar esses compromissos. Mas gastou dinheiro, Thiago. Se somar aí que eu estou falando. Eu estou falando, não é fácil. A gente tem que entender a situação deixada pela 777, mas sim, ele tem uma parcela de culpa. Porque se você somar Jean Davi, Maxime e Lloyd, dá um valor para você contratar um jogador mais interessante. Aí que está. Parcela de culpa. Agora, esse elenco do Vasco, com algumas limitações, não é só uma culpa exclusiva do Pedrinho. É isso que eu quero dizer. Porque vários jogadores que a 777 contratou, o Vasco está tendo que contratar agora. Reforçar agora, porque tem que pagar esses caras. Por exemplo, o David, uma negociação absurda, feita pela 777. Será que o Vasco contrataria o Esforza? Tem que pagar o Esforza. E aí atrapalha, né, as futuras janelas do Vasco. Parcela de culpa? Tem. Erros foram cometidos? Sim. Mas você entende todo esse contexto? Eu busco entender. É isso. Essa é a diferença. E não estou dizendo que eu estou certo não, tá? É só a minha forma de pensar. Você tem todo o direito de pensar diferente. Mas é isso, amigo. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Fui.